As salas de aulas e unidades sanitárias foram destruídas pela chuva, enquanto mais de 400 mil hectares de culturas estão perdidas devido à seca. No final da primeira sessão do Conselho de Ministros do ano, veio o balanço. A chuva, cuja época vai a meio, já deixou um rastro de destruição considerável nas regiões centro e norte. Os eventos extremos, portanto as chuvas, ventos fortes e inundações, registradas até o presente momento, afetaram cerca de 23.715 pessoas e houve registro de 48 feridos. Devido a estes eventos extremos, foram destruídas 1.177 casas de construção precária, 3.553 casas foram parcialmente destruídas, 256 salas de aula danificadas e também 9 unidades sanitárias foram danificadas. Já na região sul, a seca continua a gerar preocupação. Dados do governo indicam que 3.500 cabeças de gado bovino morreram e cerca de 9% das áreas cultivadas estão completamente perdidas por causa da seca, o que compromete os planos de produção traçados. O plano de produção nesta campanha está comprometido devido ao efeito da seca que se observa na zona sul e centro. A seca já afetou uma área de 437 mil hectares em todo o país, correspondentes a cerca de 8,9% da área total cultivada, tendo sido também afetados 244.916 produtores e nesta época de seca já foram ou morreram 3.500 bovinos, maioritariamente na província de Gaza. Para os próximos tempos, as previsões continuam extremas. Chuvas fortes e moderadas para os próximos 15 dias no centro e norte e continuação dos efeitos da seca na zona sul. Na primeira sessão do ano, o governo decidiu também exonerar Paulo Fumane de presidente do Conselho de Administração da empresa Maputo Sul e nomeou em seu lugar o engenheiro Silva Magaia. A polícia diz que há elementos confortáveis para a investigação do baleamento do deputado e secretário-geral da Renamo. Entretanto, o Comando-Geral considera que Manuel Bissopo é a peça-chave para o esclarecimento do caso. Uma semana depois do atentado contra Manuel Bissopo, a polícia afirmou esta terça-feira que tem elementos confortáveis para investigar, mas considera que a vítima é fundamental para o esclarecimento do caso. A clareza que foi usada uma arma de fogo do tipo AK-47, pelo tipo de veículo encontrado. Há testemunhas que estão a ajudar bastante, que viram o cenário todo a acontecer, as características da viatura, o número de integrantes, a direção que as viaturas tomaram e informações que possam ligar a rotina das vítimas, pode levar-nos, portanto, ao esclarecimento. Então, estamos a trabalhar esta dimensão toda, quer com as vítimas, infelizmente uma perdeu a vida, mas tem uma que é uma peça-chave neste processo investigativo, como sabem, sofreu o atentado, conseguiu visualizar as pessoas que o atentaram e por isso mesmo dizemos que é uma peça bastante chave para o esclarecimento. No briefing semanal, o Comando-Geral fez referência aos assassinatos que se têm registrado em Xiango, na cidade de Maputo, tendo dito que ainda não há dados sobre os responsáveis dos crimes. Lamentamos a utilização daquele espaço por criminosos. O esclarecimento completo e concreto poderá ser conseguido a partir da neutralização dos que tiraram a vida ao indivíduo que foi encontrado no local sem vida, com a viatura que está apreendida neste momento. Esperamos nós termos o esclarecimento completo, sobretudo deste caso e dos outros, que a indicação é termos encontrado corpos sem vida. O assassinato registrado esta segunda-feira em Xiango é o quarto conhecido publicamente na mesma zona desde maio do ano passado. Muito bem, vamos agora entrar em conversa no estúdio. Vamos falar de declaração de bens.
Olhamos este assunto depois de um relatório de investigação feito pelo Centro de Integridade Pública em Moçambique, que diz que 3 anos após a entrada em vigor da lei, o processo referente ao depósito da declaração de bens não está a ser ainda efetivo, sendo caracterizado por ilegalidades, desorganização, incongruências e falta de seriedade. A posse e o exercício de servidor em cargo, emprego ou função da administração pública direta ou indireta estão condicionadas à entrega de declaração dos bens, direitos, valores e obrigações que integram o respectivo património, inclusive das pessoas que viviam sob sua dependência. Vamos tentar analisar este relatório e tem em estúdio Baltazar Fael, que é investigador do Centro de Integridade Pública, a quem desde já agradeço a presença. Boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite. Como dizia bem no princípio, constatou-se que 3 anos após a entrada em vigor da lei, o processo referente ao depósito de declaração de bens ainda não está a ser efetivo. E é caracterizado da seguinte maneira por ilegalidades, desorganização, incongruências e falta de seriedade. Baltazar, que ilegalidades é que existem? Que desorganização é que está aqui a se falar e que incongruências e a falta de seriedade por parte de quem? Eu penso que... Boa noite, primeiro, e obrigado pelo convite. Dizer que há ilegalidades, por exemplo, de ambas as partes, tanto da parte das entidades depositantes, como da parte das entidades depositárias. Portanto, isto é caracterizado no sentido de que, por parte dos depositantes das declarações de bens, eles não estão a fazer e não fizeram a declaração no tempo devido. Sim. E isso acarreta sanções, etc. E, por outro lado, a Procuradoria-Geral da República, ou as Procuradorias Provinciais, neste caso, e não estão a cumprir aquilo que a lei diz, porque a lei fixa, portanto, combinações legais ou sanções contra aqueles que não fazem a declaração de bem. Portanto, temos um prazo que é, vamos lá dizer assim, o primeiro em que a pessoa deve fazer voluntariamente o depósito da declaração de bens, e se não o faz, portanto, é notificada para, num prazo de 10 dias, proceder a esse depósito. Aquilo que nós constatamos no terreno é que estas pessoas, de fato, mesmo depois de não terem feito no prazo, digamos assim, ordinário, depois são notificadas para fazer este processo e não fazem. E a Procuradoria-Geral, as Procuradorias Provinciais não estão a aplicar sanções, portanto, a estes funcionários, estando previsto na lei o tipo de sanções que devem ser aplicadas. Portanto, isto são as questões ligadas às ilegalidades. Sim. Quando a gente diz desorganização, é que se nós formos a verificar como é que este processo foi estruturado ao nível destas procuradorias provinciais, nós verificamos que há locais, por exemplo, onde não há sítio para guardar os cofres que contêm as declarações de bens. Quer dizer, há uma situação em que eu apanhei o cofre, por exemplo, em Nampula, que o cofre está numa varanda qualquer, ali ao relento, portanto, não tem uma sala própria para condicionar estas declarações de bem. Portanto, isto é falta de organização por parte das próprias instâncias depositantes, que deviam ter providenciado condições para que isto, de fato, acontecesse. Depois temos uma série de outro tipo de situações que tornam este processo não efetivo, como, por exemplo, a pessoa faz o depósito, declara os seus bens, mas, por outro lado, não prova a existência desses bens, se de fato tem ou não. Quer dizer, não há um mecanismo, e há bens que, em termos legais, estão sujeitos a registro, como viaturas, como residências e outros, em que é preciso que eu prove que aquele bem que eu estou a depositar, que, aliás, que eu estou a declarar, é um bem que é da minha propriedade. Isto para quê? Em caso de haver necessidade de fiscalização,
Nós sabemos onde é que vamos, portanto, procurar saber, que é o registro de automóveis, por exemplo, ou o registro predial, que é para verificar se de fato aquele bem pertence ou não a pessoas. Portanto, há uma série de situações aqui que são levantadas que ainda não estão a ser acauteladas. Se calhar, em parte, podemos dar algum benefício da dúvida às próprias, pronto, às procuradorias provinciais e à Procuradoria-Geral, que é quem dinamiza todo este processo, porque a própria lei de probidade pública apresenta muitas lacunas que precisam de ser preenchidas. E essas lacunas são preenchidas através de quê? Através do regulamento. Porque se isto não acontece, nós não vamos ter, de fato, um processo que seja efetivo, no sentido em que aquilo que pressupõe, aquilo que é o objetivo da declaração de bens, não vai ser alcançado, que é, por exemplo, combater atos de corrupção e criar transparência ao nível do desenvolvimento da atividade pública. Neste caso, porquê que os nossos dirigentes têm receio de declarar os seus bens? Eu penso que O que é que foi apurado no vosso relatório? Se calhar é uma questão cultural, é uma questão que portanto, não vem de agora. Nós, se formos a verificar, a lei de probidade pública é de 2012, Sim. mas o processo referente à declaração de bens já vinha desde a Lei 4/90. Depois de algum tempo, houve várias reformas legais, apareceu a Lei 2192 para o Presidente da República, porque a 4/90 não previa que os mecanismos de depósito por parte do Presidente da República. Depois tivemos a Lei 7/98, depois tivemos a lei anticorrupção. Portanto, foi uma série de dispositivos legais, mas que também não eram efetivos, porque, por exemplo, não se sabia muito bem qual é a entidade que deve fazer a fiscalização. Porque o problema aqui não é só depositarmos a declaração de bens, depois é preciso fazer a fiscalização dessa declaração de bens. E isto, no fundo, não acontecia, porque o Conselho Constitucional, que era o órgão que onde se faziam os depósitos das declarações de bens, não tinha depois poderes para fiscalizar, porque não tinha acesso à execução orçamental e não tinha, portanto, acesso a outras formas de confrontar este património, a sua evolução, etc, etc. Então, isto tudo foi criando este tipo de problemas em que não havia uma entidade que sancionasse esses dirigentes. O Conselho Constitucional podia aplicar sanções, portanto, aos dirigentes que não depositassem as declarações de bens, mas também não aplicava. Exato. Então, isto criou uma certa cultura ao nível dos nossos dirigentes, em que para eles depositar ou não a declaração de bens era algo facultativo. Quer dizer, nada lhes acontecia se depositassem ou não, portanto, tornava-se algo facultativo. Isto foi criando uma cultura nas pessoas. Se nós formos a ver, o CIP fez um estudo em 2008, em que ouviu algumas figuras. E houve um ministro que chegou a dizer que declarar bens por parte dos servidores públicos seria um escândalo, porque o nível de pobreza que existe em Moçambique e aquilo que eles podiam declarar é demonstrar um certo desfazamento entre o cidadão, vamos dizer, entre aspas, comum, e aqueles que estão na classe dirigente e que têm que fazer este depósito. Eu penso que é uma questão cultural que se foi criando, mas que é preciso temos que chegar a um ponto em que cortamos com Exato. isso. Qual é a percentagem dos nossos dirigentes que já declarou, que já fizeram a declaração de fios bens, de acordo com o vosso relatório? Quer dizer, nós fomos basicamente a 6 províncias e podemos dizer que em certas províncias, mais de 50%, mas quer dizer, aqui, isto levanta muitos problemas. Podemos dizer que mais de 50% daquelas pessoas que deviam fazer a declaração de bens não o fizeram. Mas, por outro lado, há certas províncias onde nem as procuradorias sabem quantas pessoas é que devem fazer a declaração de bens até agora. Então, fica muito difícil aferir com muita clareza qual é a percentagem, mas daquelas pessoas que deviam fazer a declaração e que as procuradorias tinham os números, nós verificamos que cerca ou mais de 50% das pessoas não fizeram a declaração de bens. E algumas dessas pessoas não declaram de forma recorrente e as procuradorias não os notificam. Estou a falar de casos de certas figuras ao nível da Polícia da República de Moçambique. Estou a falar também ao nível do Ministério da Defesa ou dos militares que, estando em cargos de gestão e que devem fazer a declaração de bens, não fazem. Mas, por outro lado, também não são notificadas para fazerem
para participarem neste processo ou obrigatoriamente entregarem a declaração de bens, e nós não sabemos muito bem qual é o motivo que conduz a que isto aconteça. Exato. A Lei de Probidade Pública obriga a declaração de bens e também prevê sanções, como parece, de acordo com aquilo que estava a dizer, é que o incumprimento desta lei não está a trazer nenhum tipo de sanção. Parece que as sanções não estão a ser aplicadas. Quais são os maiores prevaricadores, podemos assim dizer, deste estudo, dos que não fazem a declaração de seus bens? Olha, isto é um pouco... É difícil dizer quem são claramente as categorias das pessoas que não fazem a declaração de bens, mas é um pouco por todo o sítio. Exato. Repare, há províncias, por exemplo, em que o governador não faz. E o governador, ao nível de uma província, é a figura central, que se calhar podia levar a que os outros seguissem o seu exemplo. Mas se ele não faz, dificilmente pode-se exigir que os outros o façam. Portanto, as procuradorias, com o poder que elas têm, com as competências que têm nesta matéria, deviam instar os próprios governadores provinciais a fazer a declaração de bens. Portanto, estas são as primeiras figuras que me vêm assim à memória de pessoas que não fazem a declaração de bens. Mas verificamos que há administradores distritais que não fazem, verificamos que há certos representantes de empresas públicas que não fazem. Portanto, é um pouco por todas as entidades que devem participar neste processo que não estão a fazer o depósito. Mas há este grande problema, por exemplo, nós sabemos que ao nível do procurement público, sim, aquelas pessoas que estão em frente destes processos, nas UGEAs, são pessoas que lidam, portanto, com fundos do erário público. Mas muitas destas pessoas, ou se calhar o maior número destas pessoas, não estão a fazer o depósito de declaração de bens. Eu acho que há aqui um problema de interpretação também por parte dos próprios magistrados daquilo que a própria lei diz. Porque a lei não deixa de fora estas pessoas, porque ela fala no âmbito geral, de modo a que não indique uma por uma pessoa, mas quem sabe que está num cargo em que está a fazer gestão de fundos do erário público, tem essa obrigação de fazer este depósito. E tem que ser notificado. Se ao nível de uma direção provincial, por exemplo, da saúde, tem um departamento de uma OGE, todas aquelas pessoas que estão à frente daquele processo, que têm acesso aos fundos, que é para, portanto, alocarem a certas obras, estas pessoas, por maioria de razão, têm que fazer o depósito da declaração de bens. Mas isto não está a acontecer. Portanto, eu diria que é do topo à base que não está a acontecer este processo. Exato. Qual seria a importância de se cumprir efetivamente esta lei? Eu penso que é um pouco aquilo que eu disse no início. Tendo em conta que está na Lei de Probidade Pública e também passam-se 3 anos desde a entrada em vigor. Sim, como eu disse no início, o mecanismo, este processo de declaração de bens é um mecanismo que tem em vista aferir aquilo que é a evolução patrimonial de um determinado servidor público, desde a altura em que ele toma posse até a altura em que ele vai cessar as suas funções. Porque depois de cessar as suas funções, tem um período também para atualizar a declaração de bens. Vamos supor que tivéssemos uma percentagem melhor do que temos agora dos dirigentes que declaram os seus bens. Olhando para esse cenário agora, né, vamos tentar imaginar este cenário um pouco mais positivo. Que benefícios é que de facto isto poderia trazer? É esta questão que eu estava a dizer. É que, havendo uma correta fiscalização, sim, e hoje nós ouvimos falar sempre de desvio de fundos do Estado, pois, quer dizer, é o crime que está mais em voga. Parece que há uma facilidade tremenda de as pessoas entrarem nos cofres do Estado e retirarem, portanto, aquilo que são valores do erário público. Então, havendo uma correta fiscalização da declaração de bens, e como eu disse também, não é só depositar, é preciso fiscalizar depois, a posteriori. Sim. Havendo uma correta fiscalização da declaração de bens, nós já devemos de verificar, no fim do mandato desta pessoa, portanto, o que é que ela conseguiu ter em termos daquilo que é a evolução do seu património. E verificando-se que há vamos lá dizer assim, há um desequilíbrio entre aquilo que é o seu património, fim do mandato, e aquilo que ele declarou,
e os rendimentos que ele teve ao longo desse período, pode-se levantar aqui várias questões. Uma, por exemplo, é o novo crime que está previsto no Código Penal, que é o crime de enriquecimento ilícito. Pode-se chamar essa pessoa a justificar como é que ela conseguiu adquirir bens de um determinado valor que não estão de acordo com aquilo que são os seus rendimentos. E a partir daí, o Ministério Público tem matéria, portanto, para investigar esta pessoa e, se calhar, levá-la ao tribunal e ela ser acusada de enriquecimento ilícito. Portanto, é um mecanismo de transparência fundamental que põe em funcionamento outro tipo de mecanismos que existem. Portanto, a lei de propriedade pública está dentro daquilo que se chama o pacote anticorrupção, cujas leis funcionam, portanto, em sincronia, umas com relação às outras. E falhando uma, a aplicação de uma, isto pode levar com que outras não sejam aplicadas. Isto não está a acontecer porque parece-me que há falta de vontade por ambas as partes. Não, o que eu disse no início, se calhar é esta questão de a Procuradoria não está a ser enérgica aquilo que é a aplicação de sanções a estas pessoas que não fazem o depósito da declaração de bens. Porque é importante que haja exemplos de pessoas que estão a ser sancionadas. Quer dizer, se o governador, por exemplo, de uma província, não faz a declaração de bens, o mecanismo é a demissão. E a Procuradoria-Geral da República tem que instaurar o competente processo criminal e estas pessoas serem demitidas da sua função. Porque a partir daí, com estes exemplos, uma questão de prevenção geral, todos aqueles que não fazerem a declaração de bens hão de se sentir, portanto, forçados a participar neste processo. Porque em caso disto não acontecer, eles têm que ter em conta que vão ser sancionados por estes fatos. Mas não acontecendo este fato, como eu também já disse, você verifica que cada um faz porque quer fazer, quem não quer fazer não faz. E há uma província até que um dos procuradores que está à frente deste processo me disse que já há questões de certos casos que estão a começar a ser apresentados, de certas figuras que acham que não estão abrangidas na declaração de bens, mas que eu, por exemplo, acho que estas figuras estão abrangidas. E cabe às procuradorias também explicar às pessoas o que é que a lei diz. E sendo uma lei que não está regulamentada, e nós sempre dissemos que esta lei, em alguns aspectos, é uma lei de aplicação direta, mas, em outros aspectos, não é uma aplicação direta, porque traz algumas dificuldades de compreensão, tanto para os próprios juristas, e se traz para os juristas, eu imagino, para uma pessoa que não entende nada de leis, que não sabe interpretar uma lei, que não sabe olhar para uma lei no seu conjunto e fazer as devidas inferições e interpretações, isto é mais complicado ainda. Então, a Comissão Central de Ética Pública, aliás, a Comissão Central de Ética Pública, juntamente com as procuradorias e o Tribunal Administrativo, que também é um órgão depositário das declarações de bens dos magistrados do Ministério Público, devem trabalhar no sentido de regulamentar esta lei de propriedade pública para que nas áreas em que ela não é muito bem explícita, seja explícita para as pessoas poderem entender, afinal de contas, quais são as figuras que devem declarar bens. Em Nampula, por exemplo, a pessoa que está à frente do processo disse-me que, em princípio, eles pensavam que eram 140 pessoas, mas num ano chegaram a 728 pessoas. Quer dizer, está a ver qual é este desfazamento que há. Portanto, eu penso que é preciso explicar-se claramente às pessoas quem são as pessoas. Não precisamos denominar que é o fulano X, Y, Z. De forma genérica, o problema, a lei Baltazar, pode estar aqui na letra, a maneira como as pessoas percebem esta lei? Eu penso que, em parte, sim, para aqueles que devem depositar a declaração de bens, porque muitas destas pessoas não entendem nada de leis. Eu acredito que muitas delas, lendo aquele artigo, o artigo 58, se a memória não me traiçoa, não encontram lá o seu nome. E porque não está lá o seu nome, elas não vão depois a outro tipo de disposições, que, entre aspas, são genéricas, que é para englobar também esse conjunto de pessoas. Por exemplo, elas não falam que o funcionário do DAF tem que fazer, a lei não diz que o funcionário de um DAF tem que fazer a declaração de bens, mas ela diz que os gestores de fundos públicos, empresas públicas, etc.,
tem que fazer a declaração de bens. Então, se você é gestor de fundo público, tem que fazer essa declaração de bens. Mas eu vou dando o benefício de dúvida a essas pessoas, porque é um artigo que traz dificuldades de interpretação, até para alguns magistrados que trabalham que estão a trabalhar neste momento nas comissões de recepção e verificação das declarações de bens. A lei de probidade pública no geral. E que recomendações é que o CIP, depois de fazer estas constatações, que recomendações é que deixa? Pronto, as recomendações são no sentido, primeiro, e fundamental é que haja uma regulamentação da lei. Pois. Desde que se faça a regulamentação da lei. Segundo, é preciso que se comecem a aplicar sanções àquelas pessoas que não fazem o depósito da declaração de patrimônio. Há um período em que as pessoas podem tirar ou tentar tirar todas as dúvidas. É naquela notificação que que é feita à pessoa e o prazo dos 10 dias só começa a contar exatamente a partir da altura em que a pessoa recebe a notificação. Então, dentro desse período, ela pode tentar tirar todas as dúvidas que tem junto às entidades depositárias. Claro que isso depois vai colocar uma dúvida, que é, dúvida não, um certo constrangimento, por exemplo, as pessoas estão nos distritos, porque este é outro problema, é que a lei diz que o depósito de declaração de bens é feito nas procuradorias, pela Procuradoria-Geral a todos os níveis. Isto quer dizer que, até ao nível do distrito, as procuradorias distritais têm que receber a declaração de bens, mas não estão a receber neste momento. Todo mundo tem que fazer na província. Agora, há aqui um constrangimento, que é uma pessoa sair de um distrito distante para a capital provincial para fazer o depósito da declaração de bens. Quer dizer, quem é que vai pagar os custos de transporte? Quem é que vai pagar o alojamento dessa pessoa? Porque se calhar não vai poder voltar no mesmo dia. E por que as procuradorias distritais não estão a fazer a aceitar o depósito das declarações de bens, se a lei prescreve que elas devem também estar abrangidas por este processo? Essa é outra questão, é outra recomendação. As procuradorias distritais tem que começar a aceitar, portanto, receber as declarações de patrimônio. E várias questões, portanto, que nós podemos aqui aflorar neste processo. Exato. Baltazar, muito obrigada pela tua presença aqui nesta noite informativa. O Centro de Integridade Pública defende a tomada de medidas urgentes para tornar eficaz a lei sobre a declaração de bens. Lei número 16/2012, de 14 de agosto, por parte de dirigentes de órgãos públicos no país. Segundo o CIP, 3 anos após a entrada em vigor da lei, o processo referente ao depósito de declaração de bens não está ainda a ser efetivo, sendo caracterizado por ilegalidades, desorganização, incongruências e falta de seriedade, o que torna ainda ineficaz. Estas constatações constam de um relatório que analisou o estágio da implementação da lei nas províncias de Cabo Delgado, Nampula, Zambésia, Niassa, Tete e Sofala. O objetivo do relatório era aferir o nível de adesão ao processo por parte de entidades públicas abrangidas pela obrigatoriedade de apresentação de declarações de património, e os resultados mostraram que a situação está aquém das expectativas. Vamos, neste momento, observar o nosso primeiro intervalo e voltamos dentro de instantes para olharmos outras notícias. Até já. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem
da chegada do líder da RENAMO à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Muito bem, estamos de volta esta noite informativa. Vamos continuar a olhar as notícias que fazem a atualidade. A Polícia da República de Moçambique diz que usou balas verdadeiras contra os manifestantes na zona das Palmeiras, em Manhissa, devido à dimensão das manifestações. Na ocasião, um jovem foi atingido mortalmente. A polícia lamenta o facto e assume as despesas do funeral. Uma vida perdida, a busca da justiça. A manifestação na região das Palmeiras, em protesto contra a impunidade dos criminosos, culminou com o baleamento mortal de um jovem de 20 anos de idade. A PRM justifica o acto com a dimensão da manifestação. É que para os homens da lei e ordem, os protestos põem em causa a ligação da província e da cidade de Maputo com o resto do país, daí que, no seu entender, justificava-se o recurso a balas verdadeiras para amainar os ânimos da população. Em aspectos daquela natureza é preciso ir ao fundo para saber o que teria acontecido e procurar entender a atuação policial. A manifestação, como nós dissemos, foi violenta. A Estrada Nacional número 1 é um acesso fundamental para o país. A ligação do país é feita por aquela via. E a polícia, tendo este dever de evitar que alguém acorde e decida paralisar a via pública, tinha que usar a força. De acordo com testemunhas, o jovem morto a tiros teria sido atingido por 2 balas, uma na parte da vista e outra no pescoço. Contudo, a polícia lamenta a morte e diz que não havia intenção de tirar a vida do malogrado. Infelizmente, lamentamos a situação de perca de vida de um jovem envolvido tanto nesse processo de manifestação. Não era a intenção policial retirar a vida, mas era a intenção, sim, repor a ordem pública e restabelecer a circulação no local. A utilização de balas reais são meios que a polícia detém e utiliza ao longo das suas atuações. A PRM disponibilizou 3.000 meticais para aquisição da urna e produtos alimentares para as cerimónias fúnebres. As motorizadas são uma das principais causas de morte na província de Nampula, segundo as autoridades locais. De um total de 250 acidentes de aviação ocorridos no ano passado, 50 foram provocados por motorizadas, sendo que 86 pessoas perderam a vida. 86 pessoas perderam a vida e outras 60 foram atropeladas só o ano passado em acidentes envolvendo motorizadas. A PRM aponta o desrespeito pelas normas de condução. A Polícia da República de Moçambique quer reverter este cenário no presente ano com o reforço da presença física dos agentes reguladores de trânsito ao nível das artérias da cidade. Um total de 260 acidentes de viação, 50 envolveram motociclistas. Porém, resultou na perda de vida de 86 pessoas, cerca de 60 pessoas foram atropeladas, portanto, refiro-me aos motociclistas.
A maior causa destes acidentes prende-se com o desrespeito pelas normas de condução. Para instrutores de condução, a formação dos motociclistas poderia contribuir para a redução dos sinistros. A mudança seria grandemente substancial, né? Porque faria com que todo aquele que conduz motorizadas aprenderiam como se fazer uma via pública, aprenderiam de como devem circular seguramente na via pública. Isso também faria com que, de fato, eles também pudessem ser uma parte da redução ou da mitigação dos acidentes de viação. Ainda o ano passado, a PRM apreendeu cerca de 800 motorizadas por diversas infrações, designadamente falta de capacete, documentação e transporte de mais de 2 passageiros. 2 inspectores de trabalho afetos à Delegação Provincial de Nampula foram detidos pela Polícia de Investigação Criminal após serem surpreendidos em flagrante num caso de extorsão a um estabelecimento de ensino. De acordo com a polícia, os inspetores dirigiram-se a este estabelecimento de ensino, especializado em ensino da língua inglesa, a fim de receberem 50 mil meticais, parte do total da quantia exigida para a sonegação de irregularidades constatadas ligadas à violação da legislação moçambicana cometidas por aquela escola. Eles estão afetos à Inspeção Provincial de Trabalho. Tiveram a missão de inspecionar um estabelecimento de ensino de língua inglesa, algures na cidade de Nampula. Chegados ao local, detectaram diversas irregularidades, foram negociando com vista à sonegação destas irregularidades. Estes 2 inspetores, na altura, estavam a receber 50 mil meticais para totalizar os 70 mil meticais que haviam combinado. Domingos Sambo, diretor provincial do Trabalho, Emprego e Segurança Social, confirmou a detenção dos inspetores, mas disse desconhecer ainda as irregularidades constatadas naquele estabelecimento de ensino, porém assegurou que as sanções serão mantidas. Mas eventualmente houve uma infração que foi encoberta, então é necessário que saiba qual é essa infração e dar socorro ao cumprimento daquilo que é a lei. Para além dos trâmites legais, os visados poderão incorrer a processos disciplinares. A Direção Provincial do Trabalho, Emprego e Segurança Social de Nampula desencoraja tais práticas, ao mesmo tempo que exorta a comunidade a denunciar estes casos. Mais de 3 mil crentes muçulmanos reuniram-se na ilha de Moçambique, em Nampula, para celebrar o nascimento do profeta Muhammad, considerado o mensageiro da paz no mundo. Na ocasião, a comunidade muçulmana repudiou a intolerância e a violência que se registra no país e no mundo. O evento, realizado no município da ilha de Moçambique, teve vários momentos que iniciou com esta marcha, onde se estima que tenham participado mais de 3 mil crentes da religião muçulmana que juntaram-se para celebrar o nascimento do profeta Muhammad, considerado obreiro da paz. Os muçulmanos marcharam pela paz, os muçulmanos marcharam pelo mensageiro Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, o pioneiro da paz. Na ocasião, os muçulmanos rezaram igualmente pela compreensão, união e apelaram particularmente os diferentes atores políticos do país a um entendimento. Assim faz aqui e agora, com toda humildade, um apelo e um pedido a todos aqueles que de alguma forma detêm a capacidade de negociar a paz efetiva e duradoura, permitindo ao povo moçambicano uma vida tranquila, de sossego, harmonia e tolerância. Ao nosso governo, às forças políticas da oposição e às organizações de massas, assim nos solicita esse esforço e roga a Allah que a todos ajude e ilumine para esse objetivo. Refira-se que passam 14 séculos após o nascimento do profeta Muhammad. Estas cerimónias têm vindo a ser uma tradição, sendo esta a 3ª edição organizada pela CIMO, Comunidade Islâmica de Moçambique. O funcionamento do Terminal Especial de Exportação de Nacala
voltou a ser tema de debate durante a reunião que envolveu agentes económicos e a presidente da Autoridade Tributária de Moçambique. Os agentes econômicos baseados na cidade portuária de Nacala consideram ilegal o funcionamento do Terminal Especial de Exportação, incluindo as taxas altas consideradas proibitivas aplicadas aos usuários desses serviços. Esta não é a primeira vez que os agentes econômicos baseados em Nacala, usuários do porto local, vêm ao público reclamar a ilegalidade deste terminal que entrou em funcionamento em 2011. As tarifas que aquela empresa pratica são insuportáveis, para além de que a sua existência também é ilegal. Não iremos conseguir suportar mais prejuízos. Como se não bastasse, Nacala houve aquele problema das chuvas, ficamos um mês sem receita, mesmo assim aguentamos, só que estamos a chegar a um extremo que já não é suportável. Em resposta, Amélia Nankar, presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, considera legítimas questões levantadas pelos empresários participantes desta reunião, mas não promete soluções à vista. Efetivamente, o processo de desalfandegamento de produtos é bastante complexo. Eu não gostaria de ir aqui produto a produto explicar por que é que os produtos têm que passar por uma inspeção não intrusiva. Mesmo que aparentemente este produto seja ele uniforme, existem várias artimanhas para se fugir ao fisco ou importar produtos que sejam nocivos à economia. É por isso que nós garantimos que os produtos, na sua maior parte, quando efetivamente há necessidade, eles passem por uma inspeção não intrusiva. Deve referir que antes de seguir a viagem a partir do porto de Nacala, toda a mercadoria contentorizada destinada para exportação obrigatoriamente tem que passar do Terminal Especial de Exportação para os efeitos de expensão. Comemora-se hoje o Dia Internacional das Alfândegas. Em Moçambique, as alfândegas dizem que o maior desafio é a digitalização dos serviços como forma de melhor servir os operadores do comércio internacional. As alfândegas de Moçambique é uma direção que desde 2006 subordina-se à autoridade tributária, juntaram-se a outras entidades públicas numa marcha que marcou a comemoração do Dia Internacional das Alfândegas. Depois de terem percorrido algumas artérias da cidade de Matola, não se mexe! O diretor-geral adjunto das alfândegas, Ali Malá, disse que a instituição está a modernizar-se para melhor servir aos utentes. O comércio internacional está em franco desenvolvimento, o país está em franco desenvolvimento, portanto, no nosso processo sempre vamos encontrar algumas dificuldades. Daí que, se nós implementarmos a alfândega digital, vamos, de certa forma, reduzir essas dificuldades. O Dia Mundial das Alfândegas é comemorado a 26 de janeiro de cada ano em mais de 120 países que integram a Organização Mundial das Alfândegas. A comemoração visa desenvolver a cooperação técnica entre as administrações aduaneiras em prol da simplificação e harmonização das normas de comércio internacional. As famílias reassentadas provisoriamente no bairro de Maguanine há 3 anos deverão ser transferidas para Bobol, no distrito de Marraquém. Trata-se de centenas de famílias que em 2013 ficaram desalojadas depois de chuvas fortes que caíram na cidade de Maputo por aproximadamente 4 horas. No sábado, a STV visitou as famílias do bairro Maguanine B que queixaram-se de falta de transparência na atribuição de terrenos e exigiam às autoridades um pedaço de terra para fixar as suas casas de forma segura. Nós queremos esse espaço, nós vamos se virar, só é que nós queremos. Aqui eu estou a pedir ao município de verdade, estou a pedir espaço para conseguir viver, mesmo essa cabana, posso tirar assim mesmo, essa cabana, ir por naquele espaço. O secretário do bairro de Maguanine diz que a atribuição de espaço é um processo complexo, mas garante que dentro de dias uma parte das famílias será alocada ao distrito de Marraquém. O município de Maputo está a trabalhar afincadamente no sentido de procurar novos espaços. Eu falo isso da zona norte do distrito de Marraquém,
Babol, onde dentro de dias vamos ter este memorando de entendimento com este distrito, que é para a cedência desses terrenos, para podermos tirar uma parte das pessoas que estão na zona crítica para esse distrito. Em regra, os quarteirões 29, 30, 32 e 33 do bairro de Baguanini B são vulneráveis, por isso o Conselho Municipal tem um projeto de requalificação das zonas de risco em áreas de cultivo. Já tem Manga um programa para a reocupação daquele espaço. Vai ser requalificado e será o cinturão verde para o próprio município de Maputo. A questão de culturas que possam servir de subsistência para as famílias que vivem aqui ou outros que queiram ocupar aquele espaço para as zonas verdes. No nível do distrito Camubuquan, cerca de 2.000 pessoas estão em situação de vulnerabilidade, sendo 900 só no bairro de Baguanini A. Há uma semana do arranque do ano letivo, a procura por material escolar continua fraca na cidade de Maputo, segundo os vendedores ouvidos pela STV. Estes esperam que o movimento seja maior nos próximos dias, dado o hábito de deixar as coisas para a última hora. É já no dia 8 de fevereiro que arranca o ano letivo de 2016. Todos os anos, a esta altura, há uma movimentação de pais que procuram por material e uniforme escolar para os seus educandos. Dionísio vende material escolar na Baixa da cidade há 5 anos e diz que este ano o movimento está muito fraco. Esses dias, hoje é dia 26, né? Eu não teria tempo de almoçar, teria que atender de um lado para o outro. Já teria vendido mais de 10 caixas, mas este ano nem uma caixa ainda não consegui, desde manhã. No mercado do Chipamanine, um dos principais da capital, o movimento também é fraco. Mas os vendedores esperam que haja melhorias na próxima semana. Esse ano, amiga, não compram nada. Acho que até a próxima semana. Nem camisas, nem calções brancos não saem. Não sei já para ante malta próxima semana. Vamos ver se o negócio vai sair ou não. Os poucos consumidores que se fizeram à rua contaram à STV que os preços subiram, mas dá para comprar. 280, 300. Os preços estão bons? Mesmo não ser bom, não há como. Tem que comprar. E porque o movimento é fraco, Dona Amélia encontrou esta forma criativa de atrair os pais e encarregados de educação a comprar o uniforme escolar que ela vende numa das esquinas de Maputo. Muito bem, continuamos a olhar as notícias. Vamos agora para o norte do país, onde o município de Nacala está a levar a cabo trabalhos de retenção das águas pluviais, reabilitando valas de drenagem que foram destruídas pelas chuvas. E como resultado, a zona industrial não foi afetada pelas recentes chuvas que caíram de forma intensa naquela cidade. Depois das chuvas intensas registradas nas últimas semanas que causaram enormes prejuízos, o Conselho Municipal de Nacala está a levar a cabo trabalhos de retenção das águas nos pontos considerados críticos, segundo garantiu a reportagem da STV, a vereadora para a área de construção e urbanização no Conselho Municipal local. Já começamos com o Tupaia 1, da zona industrial, e agora vamos em todos os sítios onde existem construções que ainda não temos a drenagem para poder cada concessionário levar as suas águas pluviais para poder aproveitar para outros fins. Responsável que reconhece a insuficiência de fundo para realizar trabalhos de vulto, no sentido de estancar o problema que afeta a cidade portuária de Nacala, fez saber na ocasião que os estragos que têm sido registrados a nível da cidade baixa não se verifica, pelo menos na zona industrial 1, merecendo o trabalho rigoroso que foi realizado pela edilidade. Razão pela qual, com estas chuvas que caíram nos últimos dias, a fábrica de Sicom e outras empresas da Matola, da BP e a Petromoc não tiveram muita enchente de areias. Deve recordar que, para além de tornar a cidade portuária de Nacala praticamente intransitável, a chuva tem causado a destruição de várias infraestruturas, entre comerciais e residências. Adapta-se no domínio da legislação da função pública por parte dos agentes e funcionários do Estado na Zambésia. O governador Abdul Razak está preocupado com a situação e recomenda aos gestores públicos a inverter a situação. Ao nível das instituições públicas, há fraco domínio do Estatuto dos Funcionários e Agentes do Estado ao nível de Climane. O governador Abdul Razak visitou o balcão de atendimento único e ficou claro que há muito que deve ser feito para inverter a situação. Quantas faltas justifica
que não descontam nas férias justificadas. Ok, não sabe. A colega que ela que é responsável depois ela está de férias. E em relação, digamos, em que circunstâncias tem que apresentar o atestado médico? Depois de uma semana, basta ficar uma semana sem comparecer no trabalho. Uma semana? Sim. Okay. O técnico de saúde passa um atestado de 3 dias. 3 dias. E o médico passa um atestado de 7 dias. Está bem, mas aqui está a dizer que a partir de uma semana é que é preciso atestado. Não, logo depois da receita que tem validade, depois tem que pedir um atestado se é mais que aqueles dias. E se é mais que 8 dias tem que ter um atestado. Fundamentalmente em todos os setores que eu tenho visitado atualmente, o domínio da legislação, principalmente do Estatuto Geral de Funcionários do Estado e toda a legislação adjacente a ela, portanto, complementar a ela, não tem sido bem compreendida e é fundamental que os funcionários saibam e conheçam isto e que seja divulgado entre todos para saber quais são os direitos e deveres do funcionário de Estado. O RASAC recomenda aos funcionários a lerem o Estatuto dos Funcionários e Agentes do Estado. A província de Inhambane registrou no ano passado cerca de 1.300 casos de violência doméstica e mais de 90 mulheres foram violadas sexualmente. As autoridades reconhecem que o número de vítimas pode ser maior do que é registado, até porque nem todas as vítimas fazem a denúncia. Numa altura em que o governo desdobra-se em campanhas para reduzir casos de violência doméstica, a província de Inhambane registrou no último ano 486 casos de violência praticada contra homens e mais de 800 contra mulheres. Ainda no mesmo período, 95 mulheres foram violadas sexualmente, com o distrito de Massinga na liderança. As autoridades consideram que o número de vítimas de violência doméstica ou sexual pode ser bem mais elevado do que o registrado, dado que nem todas as vítimas chegam às autoridades. O grande problema que está por detrás disso seria talvez a inexistência dos gabinetes de atendimento às vítimas de violência baseada no género, porque são estes gabinetes que permitem a paragem única das vítimas. Não tendo estes gabinetes, há ali já um condicionalismo a perdermos boa parte dessas vítimas. A província de Inhambane conta atualmente com apenas 2 centros integrados de atendimento às vítimas de violência e alguns distritos falam da sua experiência no tratamento a estas vítimas. Tem lá o gabinete da polícia, que é onde faz a denúncia do caso, e a mesma vítima no mesmo edifício é acompanhada ao gabinete médico, onde se faz o relatório. Apesar de não termos o gabinete, nós pautamos mais pela coordenação, isto é comunicação. Então uma vítima e todos os intervenientes já têm conhecimento que é para podermos ter um campo de atuação. Preocupado com estes números, o setor da saúde juntou na mesma sala, além de técnicos do seu pelouro, a polícia, a procuradoria e seus parceiros neste movimento, com vista a desenhar ações conjuntas no modus operandi para combate a este mal. Ainda em Inhambane, a polícia desmantelou uma quadrilha que dedicava-se a roubo de viaturas na cidade de Inhambane. E nos últimos 2 meses do ano passado, 6 viaturas foram roubadas nas cidades de Inhambane e Machis e a polícia acredita já ter encontrado os autores dos roubos. Estes 3 indivíduos estão detidos nas celas da polícia em Inhambane, indiciados de fazerem parte de uma quadrilha que nos últimos meses aterrorizava a cidade. Os mesmos foram encontrados na posse desta viatura que, em dezembro passado, foi subtraída da residência da sua proprietária e a operação foi abortada no posto de controle de Rio Save, dado que a viatura seria vendida na cidade de Nampula. Entre os indiciados está este jovem que é militar das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, porém, nenhum dos acusados assume o crime. Dizem que a viatura que eu tinha comprado é roubada. Sim. Tu compraste a viatura com quem? Comprei a viatura no Maputo. Sim. Mas quando a polícia mandou parar, por que é que fugiu? Não fugi. O que é que aconteceu? Parei. Como o coração já estava fora do lugar, já estava a tentar ligar para aquele, eu saí dali, viajei, fui a Maputo e dali liguei para aquele homem,
Ele veio ao meu encontro e disse, pá, estou a pedir, o carro está lá no SAV, querem comprovativos do carro. Ele disse, pá, eu estou a tentar ligar para a pessoa, não está, o telefone não está a chamar. Ele disse, então o que é que eu faço? Ele disse, pá, então vamos aguardando. Eu saí, me ligaram, foi buscar o carro no sábado, para vir entregar o dono. Ok. Sim. Mas quando ele te ligou para ir buscar o carro, o que é que ele disse? O que é que ele disse quando te ligou para ir buscar o carro? Eu confirmei, liguei para o chefe que estava lá no sábado. Mas por que o carro estava lá? Não sei. Tu não sabias por que o carro estava lá? Não sei. E mesmo assim aceitaste ir buscar o carro? Não sei. Não sei. A polícia acusa de fazerem parte da quadrilha que rouba viaturas. Não, isso é verdade? Não. Não é verdade? Não é verdade. Tu quando foste buscar o carro não sabias que era roubado? Não. Depois eu sabia, não podia ir para lá. A polícia acredita ter desarticulado a quadrilha que nos últimos meses aterrorizava a cidade de Inhambane e diz que esta fornecia viaturas ao mercado negro em diversos pontos do país. Levavam para a província de Nampula, portanto, para a venda. Já tinha um comprador lá? Eles já tinham um comprador lá, portanto, são muitas viaturas que desapareceram na cidade, num total de 6 viaturas em 2 meses, e que a polícia está a trabalhar no sentido de recuperar, portanto, as outras 4 viaturas. Neste momento recuperamos 2 viaturas. Não é a primeira vez. Um deles é um funcionário, portanto, das FADM, e que ele, usando, portanto, o uniforme, digamos assim, tanto ele aterrorizava a cidade de Inhambane. Para além desta quadrilha, outros 3 indivíduos estão também a contas com a justiça, indiciados de terem roubado uma outra viatura e posteriormente vendido no distrito de Jangamo. Muito bem, vamos agora observar mais um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes para a segunda hora desta noite informativa. Até já. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos enfrentar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Não perca a entrevista com uma das maiores artistas de jazz africano, Judith Sepuma. Why you worship God so much? God is the center of my being. Yes. Gospel is not even entertainment at all. Gospel is like connecting with Him. Yes. You connect with Him and then you connect with who you are. And also because, you know, we are brought to this earth for a purpose. Aqui na STV. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa, quer casa. Há muita gente que, infelizmente, pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. Bem-vindos à última hora desta noite informativa. Vamos continuar a olhar as notícias. Zeinadine Júnior, que estava ligado ao Nacional da Madeira de Portugal, assinou um contrato com os chineses do Tianjin Teda.
Uma época brilhante ao serviço do Nacional da Madeira, marcada pela indicação este mês de janeiro como defesa mais regular da Liga Portuguesa de Futebol, foi suficiente para a tia Jean Teda desviar o valoroso atleta moçambicano para uma das ligas que tem concentrado atletas do futebol mundial. O internacional moçambicano assinou um contrato válido por 2 épocas com o 13º classificado da Superliga da China em 2015. A transferência de Zainadine Júnior para o futebol chinês surge numa altura em que o atleta tem vindo a rubricar excelentes exibições em Portugal, tendo sido indicado várias vezes para o melhor 11 inicial da jornada. Aliás, ano passado, o defesa agitou o mercado com o Nacional da Madeira a ser abordado por alguns clubes da Turquia e da França que se mostraram interessados nos seus préstimos. Na altura, os responsáveis do Clube da Madeira somente aceitaram negociar os direitos desportivos do jogador a partir de 1,5 milhão de euros. Zainadine Júnior torna-se desta forma no segundo atleta moçambicano a evoluir na China, depois de Simeão Mati Júnior, ele que jogou no Shandong Luneng.